oração, você que tem a sua Bíblia, abra comigo aí rapidinho, por favor, no livro de Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel capítulo 47, nós vamos ler a partir do versículo 3. Ezequiel 47, versículo 3. Diz assim o texto: o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500 e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Pode fechar sua Bíblia, olha aqui para mim, por favor. O tema dessa mensagem é: eu posso ir além. Vamos repetir o tema da mensagem? 1, 2, 3 e... A vida cristã é uma vida de irmos além todo dia. Quando Ezequiel tem essa visão, Ezequiel está vendo um rio, está vendo águas profundas, e a cada vez que ele dá um passo para frente, as águas que aparentemente eram rasas, enquanto ele está andando, as águas vão ficando profundas. Ezequiel está andando e ele está vendo as águas se aprofundando, e ele está vendo cada vez mais ele perdendo o controle. Eu não sei se você já teve a experiência de entrar no mar e você em algum momento perdeu o controle, parar de dar pé. Quando você está dando pé no mar, você está controlando, mas o mar é uma coisa traiçoeira, porque se você vai muito fundo, chega uma hora que você perde o controle. E quando Ezequiel está falando de águas, ele está dizendo: olha, a vida com Deus é assim. Ezequiel está tendo uma visão, e ele está dizendo: sempre nós podemos dar um passo à frente, sempre nós podemos ir além. Jesus, em Mateus 5,41, ele diz algo interessante. Ele diz assim: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vá com ele 2 milhas. Olha que coisa forte, hein? Olha o ensinamento de Jesus: se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, caminhe 2. O que é que Jesus está ensinando? Que nós podemos ir além daquilo que é esperado de nós. Nós podemos sempre fazer mais, nós podemos sempre nos aprofundar mais. Guarde essa frase que eu vou te dizer: Jesus não te chama para ficar no raso. Jesus não te chama para uma vida comum, mas Jesus te chama para o profundo e para viver uma vida extraordinária. A Bíblia diz em Filipenses 4: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E esse poder, todas as coisas, está falando de suportar qualquer coisa pelo poder de Deus. E todo dia é dia de vencermos um processo e um desafio em Deus. Ir além precisa ser uma característica marcante nossa. Sabe aqueles estudantes, esse final de ano é cheio desses, né? Que tiram a nota, a média, até lá para julho, eles tiram a média, tiram 60, e aí eles param de estudar para as provas finais, porque eles falam assim: eu já passei mesmo, não vou nem na aula mais, o professor nem vai me ver mais. São aqueles que gostam de média, sabe? Pessoas que gostam de média na vida, são assim, né? Esses estudantes tipificam pessoas que vivem na média. Deus não nos chamou para a média, Deus nos chamou para viver uma vida acima da média, e todo dia é dia de nós superarmos os nossos limites. Nós estamos chegando no final do ano, muitos sonhos e projetos foram colocados aqui nesse altar, e agora o chamado de Deus para a nossa vida é mergulharmos em águas profundas e superarmos os limites que nós temos
ou que nós nos impomos. Tem pessoas que estão impondo limites a elas mesmas. Jesus não nos ensina a nos contentarmos com o mínimo necessário. Ele sempre nos ensina a fazer o máximo que podemos fazer. Tem uma parábola famosa lá em Lucas capítulo 10, que é a parábola do bom samaritano. E é muito impressionante como havia dois religiosos naquela cena da parábola que Jesus conta. Tinha lá o sacerdote e o levita. Esses dois eram religiosos da igreja e eles estavam acostumados a fazer só o básico. Eles iam para a igreja, voltavam da igreja e no caminho da igreja tinha lá um rapaz ferido, um rapaz que foi vítima de roubo, machucado. E esses dois, não estavam nem aí, porque eles estavam fazendo o que eles foram chamados para fazer. O que eles foram chamados? Um pregava a Bíblia, o outro era o responsável pelos utensílios do templo. Então eles estavam acostumados a fazer o que foram chamados para fazer. Mas um samaritano, para quem não sabe, é um povo brigado com o povo judeu. Um samaritano que nem religioso é, nem da igreja é, ele parou e ele tratou das feridas e ele foi além nas suas atitudes. Ninguém esperava daquele samaritano aquela atitude extraordinária. A atitude de cuidar das feridas daquele homem, de fazer a diferença na vida daquele homem, de dar um dinheiro para a hospedaria daquele homem. E aquele samaritano representa um povo que vai além e que faz mais do que é esperado dele. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu não sei o que Deus está colocando nas suas mãos. Talvez você tenha nas suas mãos um grande projeto, um grande sonho, ou você está vivendo uma vida normal, uma vida dentro do ordinário, normal, dentro da ordem. O Senhor está te dizendo nessa noite, olha, eu quero fazer na sua vida algo extraordinário, então eu preciso que você viva e tome atitudes extraordinárias. Aqui na igreja às vezes eu fico observando, observando como é que as pessoas se comportam. É impressionante que eu aprendi uma coisa. Quando vou à casa de Deus, eu preciso dar o meu melhor para Deus. Eu preciso ir além na minha adoração. Eu preciso ir além no meu serviço. É até interessante que culto em inglês é serviço, sabia disso? Quando um americano vai para o culto, ele fala, eu vou para o serviço. É serviço. A gente aqui no Brasil, quando a gente vai para o culto, os crentes de hoje em dia, eles vão para a igreja, eles ficam observando o louvor, ouvem a palavra assim, aqui fazem o básico, já estão pegando o boi de eu estar indo ao culto. Eu aprendi uma coisa, se eu estou num culto, eu estou ali para adorar a Deus, e todo dia é dia de eu ir além na minha adoração, e no meu serviço para Deus. De vez em quando eu fico observando, às vezes está aqui um papel no chão, tem um papel no chão, na igreja. Tem uma vez que eu fiz o teste aqui, eu coloquei um papel no chão, o povo foi passando assim, papel no chão, até que chegou um que ia além, que fazia mais do que é pedido. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, viu o papel no chão e falou, eu vou pegar o papel, e ele jogou na lixeira. Uma pequena atitude que mostra que esta pessoa vai além daquilo que é pedido para ela. Uma pessoa que é de Deus, tudo que é pedido para ela, ela faz o dobro, faz o triplo, ela vai sempre além, ela entrega mais do que é pedido, ela faz mais do que alguém está solicitando, porque ela é do extraordinário, ela vive o evangelho do extraordinário de Deus. Bate no peito e diga assim, eu posso ir além. É interessante que a Bíblia nos ensina sobre o dízimo. O que é o dízimo? O dízimo é o mínimo de doação que um cristão deve fazer na vida. Eu já vi crentes que ficam com o dízimo, eles já têm dificuldade com o dízimo. E quando o assunto é liberalidade, é abençoar pessoas que precisam, é fazer uma obra social, é dar uma oferta, é ajudar um parente que está precisando, é servir alguém, aí já não é com ele. Ele está no mínimo, ele mal faz o mínimo.
O Senhor nos chamou para ir além. Eu vi um pastor essa semana que eu fiquei encantado com a expressão que ele usou. Ele falou assim: eu não sou dizimista, eu sou tudizimista. Eu sou tudimista, ele falou. Porque não é questão de nós darmos o mínimo. O mínimo é o mínimo. É questão de nós entregarmos e consagrarmos tudo que é nosso a Deus. Quem está entendendo isso, diga amém. Deus não te promove, Deus não te dá dinheiro para você aumentar o seu padrão de vida, mas Deus na verdade quer que a gente aumente todo dia o nosso padrão de doação, o nosso padrão de entrega. Eu conheço crentes que na oração, eles fazem o mínimo. Eles acordam de manhã e o mínimo, é o mínimo. Ah, Deus me abençoa, amém. É o mínimo de oração. Eles nunca têm tempo para orar. E eu aprendi uma coisa: se eu sou de Deus, eu posso ir além na minha oração. Todo dia eu preciso ter mais intimidade com Deus, e eu preciso superar os meus limites e buscar mais em Deus, porque assim eu vou ser fortalecido e vou viver o extraordinário. Eu preciso ir além. Há crentes que estão na igreja há anos e que eles estão sempre se limitando ao dizer: eu não posso fazer isso para Deus, ou eu não posso fazer isso na vida, eu não posso aprender uma nova situação, eu não posso aprender uma nova habilidade, porque eu não nasci com essa habilidade. E aí os crentes estão vivendo sempre limitando a Deus e limitando o poder de Deus em suas vidas, sendo que o Senhor nos deu inteligência, e a nossa inteligência, inclusive cientificamente falando, o nosso cérebro, ele tem o poder de aprender coisas novas todo dia, independente da nossa idade, e no aprendizado nós podemos ir além. Tem alguém comigo aqui, gente? Certa vez o Pedro perguntou para Jesus assim: Jesus, quantas vezes que eu preciso perdoar? 7 vezes, Jesus? Aí Jesus responde: não, você pode ir além, Pedro. Você tem que perdoar 70 vezes 7. O que você pensou, você vai muito além disso. Ou seja, eu quero que você aumente todo dia o seu padrão de perdão. Repare que toda a mensagem do Evangelho é um chamado para a gente superar os nossos limites. O Espírito Santo me fala aqui que tem pessoas que estão querendo desistir de uma causa, querendo desistir de um projeto, querendo desistir de uma pessoa, e Deus diz para você: aumente o seu padrão de perdão, aumente o seu padrão de entrega e vá além neste projeto. Eu posso ir além, você pode ir além, você pode ir além no seu padrão de servir. Você pode ir além no seu padrão de entrega a Deus. Você pode ir além no seu padrão de amor. Você pode ir além no seu padrão de generosidade. Nós podemos ir além no nosso estilo de adoração. Nós podemos ir além no nosso trabalho, nas coisas que fazemos, ou para o patrão, ou para a empresa que é nossa. Nós podemos ir além nos relacionamentos com as pessoas. Deus está nos chamando hoje para ir além. Não pare aquilo que Deus te chamou para fazer, muito pelo contrário, aumente ainda mais a intensidade, porque, irmãos, para a gente cansar, quando a gente cansa, o resultado do cansaço, muitas vezes na vida de algumas pessoas, é que as pessoas se cansam e acabam desistindo porque estão cansadas. Elas foram tanto além que elas cansaram. Gente, se a gente cansou, é só a gente descansar. A solução para o cansaço não é desistir. A solução para o cansaço é descansar. E Deus nos dá o descanso para quê? Para que a gente, depois de descansado, a gente ainda continue indo além e superando cada dia os nossos limites em Deus. O chamado de Deus para a nossa vida é o chamado de Eliseu. Sabe o que Eliseu era? Eliseu era o auxiliar de Elias. E sabe o que Eliseu recebe de Deus? Eliseu recebe de Deus, a partir de Elias, porção dobrada da unção de Elias. O que significa isso? Que por mais que alguém seja grande, poderoso, por mais que a unção de Deus esteja na vida de uma pessoa, eu e você podemos ir além e podemos viver uma unção dobrada na nossa vida.
Deus não quer que a gente fique limitado em tempo, que a gente fique limitado pela nossa história de vida, e nem que a gente fique limitado pelas nossas próprias mazelas, não. Deus nos chama para todo dia nos voltarmos para a cruz e falarmos: Senhor, o Senhor tem o poder nas suas mãos, então eu quero poder para fazer mais, eu quero poder para ir além, para superar os meus pecados, para vencer as minhas mazelas e para ser todo dia um homem ou uma mulher de Deus melhor do que eu fui ontem. É interessante que a Bíblia fala do filho pródigo. O filho pródigo fez tudo errado com o pai, abandonou o pai, você conhece a história, mas quando o filho pródigo voltou para casa, se fosse qualquer um de nós, iria no máximo, aceitar o filho pródigo de volta. Mas a Bíblia diz que o pai não só aceitou o filho pródigo de volta, como recebeu ele de braços abertos, como deu uma nova roupa para ele, colocou um anel no dedo e ainda matou um novilho cevado, fez lá um churrascão para receber o filho pródigo de volta, porque o pai nos ensina que por mais que o passado seja um passado de derrota, o pai nos ensina que o presente precisa ser algo novo e nós precisamos superar o passado, precisamos ir além em relação ao passado. Tem alguém comigo aqui, gente? Por isso eu termino essa palavra dizendo: saia do raso, vá para o profundo na sua vida, entenda e identifique aquilo que você precisa se aprofundar, identifique aquilo que você precisa mergulhar mais fundo, ir além, identifique aquilo que você mesmo se limita. Eu estou por aqui de crente que fala: isso aí eu não posso fazer, isso aí eu não sei fazer, isso aí, as pessoas estão se limitando em vários aspectos, em toda a nossa vida a gente fica se limitando. Pastor, isso aí não. Deus, isso não. Isso. Irmãos, Deus quer que a gente aprofunde, Deus quer que a gente supere os nossos limites, e em Deus nós podemos viver um 2025 de muito além daquilo que esperávamos. Em Deus nós podemos viver o extraordinário. Eu termino essa palavra profetizando: se prepare, porque Deus vai te dar condições para viver o extraordinário e para viver um 2025 de verdade, totalmente dependente dele. Quem recebe essa palavra, fica de pé no seu lugar.